Pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, eu já percebi várias vezes que normalmente quando uma pessoa, quando alguém não sabe muito sobre um determinado assunto, mas essa pessoa quer impor a opinião dela, para as outras pessoas, essas pessoas elas acham que os outros estão errados, ela que está certa, né? Isso acontece demais, né? Principalmente no momento que a gente está vivendo, né? No momento que eu gravo esse vídeo, a gente está bem no meio aí de uma pandemia, né, do coronavírus, e muita gente vê notícia ali, vê notícia pra lá, vê opinião, vai na padaria, o pessoal está comentando, e a pessoa acha que ela tem um domínio, né, sobre o assunto e sai criando axiomas, né, como se fossem leis, que aquilo é a verdade, né? E a gente sabe que muitas vezes, ou na maioria das vezes, isso não corresponde à realidade. O grande problema é quando essas pessoas somos nós, né? No aspecto político você vê muito isso. As pessoas elas acreditam que elas têm as respostas para a salvação da humanidade, né? A gente vê a polarização, né, política em qualquer lugar do mundo, né, onde as pessoas acham que o outro lado, a pessoa que pensa diferente, ela é má, ela é estúpida, né? E quem tem as respostas, né, para resolver todos os problemas é ela que leu algum artigo, ou ela que, pela própria percepção de vida, ela acredita que ela tem essas respostas. Isso é fruto de um efeito muito legal que eu gostaria de falar nesse vídeo, chamado efeito Dunning-Kruger, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso pode estar afetando a sua vida, e eu quero dar algumas dicas, algumas informações de como você pode neutralizar, ou pelo menos dar uma maneirada aí nesse efeito, beleza? Meu nome é Thiago Simões, eu quero ajudar você a ter uma vida mais, você pensar mais a respeito das coisas, ter um pensamento mais crítico e melhorar a sua vida em vários aspectos aí. Esse efeito Dunning-Kruger, na verdade, são dois psicólogos que criaram, né, esse termo, né? Bom, obviamente, né, o Dunning e o Kruger, eles ganharam, se não me engano, o prêmio Nobel, acho que no ano 2000, se eu não me engano, por trazer esse estudo. E, basicamente, eles falam exatamente isso. Quanto mais a pessoa é ignorante em um determinado assunto, mais ela acha que sabe. Eu gostaria de mostrar alguns fatos aqui para vocês. Inclusive, eu coloquei lá no blog também, na descrição do vídeo, vai ter um link lá para você lá no blog. Tem várias outras informações, né, que a mais do que nesse vídeo, que é uma coisa mais escrita e tal, você vai poder ver. Mas eu queria explicar rapidamente como é que funciona esse efeito e como você pode se policiar para você mesmo não cometer esses erros. Tá? Eu quero dar algumas dicas aqui para vocês então. Como que funciona esse efeito Dunning-Kruger? Primeiro, não sei se está com, não sei se a luz está batendo aqui, mas eu vou falando aqui para vocês. Primeira coisa, a respeito das informações. Eu dividi aqui em quatro, para ficar mais fácil, mais didático, em quatro quadrantes aqui, tá? Primeira coisa, as informações, nós temos aquelas informações que a gente sabe, né? Nós sabemos que sabemos. Então, por exemplo, se você sabe, sei lá, você sabe cozinhar, vou dar um exemplo, você sabe que você tem competência, você tem conhecimento para preparar um prato, é bem lógico, é bem simples isso. Tá? Você tem a noção, você sabe, não, eu sei fazer isso, eu sei, porque eu já fiz várias vezes, toda vez que eu faço dá certo, já errei, já estou melhorando e tal, e eu consigo fazer, eu sei que eu sei fazer. Andar de bicicleta, né? Eu sei que eu sei andar de bicicleta, ou não, né? Mas, como exemplo, né, você andar de bicicleta, você sabe que você sabe, andar de carro, tá? Então, são os conhecimentos que nós sabemos que nós sabemos. Aí vocês vão entender por que esse efeito Dunning-Kruger é tão complicado da gente se desvencilhar dele. Daqui a pouquinho eu chego lá. O segundo tipo de informação é aquele que nós sabemos que nós não sabemos. Por exemplo, eu não sei você, mas eu não entendo nada de física quântica. Tá? A gente sabe alguma coisa que a gente viu na escola, alguma coisa que sai em um jornal, alguma revista. Mas eu domino física quântica, eu sou o Albert Einstein da vida, né? Não sou. Então eu sei que eu não sei. Se alguém me pedir alguma informação sobre partículas subatômicas, por exemplo, eu falo, olha, eu não acredito que seja isso, eu acho que eu li em algum lugar, mas eu não tenho certeza, eu não sei.
eu sei que eu não sei, eu não domino essa matéria. Tá? Então, isso também não é tão problemático. Tá? O efeito Dunning-Kruger não entra aqui, porque você sabe que você tem essa ignorância, você sabe que você não sabe sobre aquele determinado assunto. Outra parte do conhecimento, peraí que vocês vão entender onde eu quero chegar, é aquele conhecimento que nós não sabemos que sabemos. Tá? Existem vários conhecimentos inatos, né? Por exemplo, nós somos pais, mães. Nós não sabemos que a gente dá conta do recado até que os nossos filhos chegam, né? E por uma questão instintiva, você acaba sabendo como fazer as coisas sem que alguém explique para você. Claro que a gente vai atrás de conhecimento, tem os nossos pais que nos ajudam, né? Mas mesmo se não tivesse, muito provavelmente você saberia como lidar com essa situação. Você nem sabia que você sabia, tá? Esse é um tipo desse tipo de informação. Agora, o grande problema está aqui, ó. São nessas informações que nós não sabemos que não sabemos, tá? Por que é um grande problema? Porque aqui reside a ignorância. A ignorância, na verdade, do meu ponto de vista, é exatamente as pessoas que estão aqui nesse quadrante. Elas não sabem que não sabem e acham que sabem. E acreditam que as outras pessoas, né, devem se curvar aos conhecimentos maravilhosos que elas têm, esses pseudo-conhecimentos sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, a gente estava falando a questão de aspecto político, né? Então, todo mundo tem opinião política, né? Ou praticamente quase todo mundo, ou gosta de falar sobre isso. E a maioria não faz a menor ideia do que está falando, né? Eu vejo economia, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar essas coisas, né? Sobre economia, sobre política, ciência política, geopolítica, entender como é que funciona o mundo. E é uma coisa muito complexa, né? Não existem soluções simples, soluções fáceis. E o Zé da esquina lá, que vende verdura, ele acredita que ele sabe, ele tem as respostas para todas essas dúvidas que a gente tem, né? Então é complicadíssimo, porque aqui que está o problema do sistema Dunning-Kruger, né? Desse efeito Dunning-Kruger, porque nós não sabemos que nós não sabemos. Então como que a gente pode deixar de lado, como a gente pode ultrapassar um problema desse que a gente nem faz ideia que a gente tem? Então eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, para que fique bem claro para vocês conseguirem superar isso. Deixei um gráfico aqui também, só para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui você tem, né, a linha do conhecimento, tá? Que quanto mais conhecimento a pessoa tem, e aqui quanto mais confiança a pessoa tem em falar sobre esse assunto. Então, por exemplo, olha como é que acontece. A pessoa começa a estudar um assunto. Olha que ela tem um pouco de informação, a confiança dela vem aqui em cima. Fica aqui. Então ela fica super, nossa, eu dominei esse assunto, dominei essa matéria. Já tenho todas as peças do quebra-cabeça que eu sei, eu sou o cara fodão aqui, né? E aí ela começa a estudar mais, ela começa a adquirir mais conhecimento. E essa confiança começa a cair, porque ela começa a perceber que ela é ignorante. Existem muitas coisas, né? Quanto mais complexo o assunto, obviamente isso é mais real ainda. Mas existem muitas coisas que ela precisa saber ainda. Ela se dá conta da própria ignorância. Então esse conhecimento começa a baixar, até que ela vai adquirindo cada vez mais conhecimento, até que ela chega aqui. Tá? Aqui é onde são os experts, os doutores, né? Os PhDs. E você nota que aqui essas pessoas que têm pouco conhecimento, elas têm um nível de confiança até maior do que alguém que tem um PhD, alguém que é um doutor, né? E esse é um grande problema. Então, alguns exemplos que eu também dei lá no blog, né? Tem vários outros lá que vocês podem conferir. Por exemplo, né? Fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, né? Em que 88% dos motoristas, eles se consideram acima da média. Tá? Eles são melhores do que os outros 50%. Isso é matematicamente impossível. Como é que 88% vai ser melhor, né, do que a média das pessoas? Não tem cabimento numa coisa dessa. Tem vários outros exemplos, né, que eles fizeram, né, essas pesquisas, que vale muito a pena, se você tiver curiosidade, de ir atrás. Tá? As pessoas que vão fazer provas, né, elas não sabem muito, elas têm uma confiança
alta, tá? Elas têm uma confiança bastante alta. E quando elas vão ver o resultado, elas vão ver que elas estão muito mais abaixo da média do que aquelas pessoas, obviamente, que tinham conhecimento que não estavam tão confiantes assim. E por que isso é importante para a sua vida? Todas as coisas que a gente fala aqui no canal, todas as coisas que eu, a Rita, né, o Gabriel, a gente fala aqui, é para você colocar em prática, né, na sua própria vida. Tá? O que a gente quer aqui é que você aplique esses conhecimentos na sua vida e tenha uma vida muito acima da média. Tá? Então, como que você consegue se desvencilhar, né, desse efeito? Primeira coisa, tá? Matando o seu ego. Você tem que ser humilde, né, o suficiente de buscar cada vez mais informações. Tá? Saber que você não é o suprassumo da inteligência, tá? Mesmo que você ache que você não, eu estudei sobre aquele assunto, eu sei todas as coisas. Se você começar a buscar mais, você vai ver que existem muitas outras coisas que você precisa aprender. Então, acho que o ego é o grande inimigo nosso, né? E a outra coisa realmente é a falta de conhecimento, tá? Quanto menos a gente sabe, então mais esse efeito Dunning-Kruger acaba aparecendo. Então, a outra coisa que tem que fazer é a gente estudar mais. A gente está sempre buscando novas informações, né? A gente está sempre conversando com pessoas que sabem muito mais do que a gente. Isso às vezes não é fácil, porque a gente precisa ser humilde. Falar, olha, não sei, não faço ideia às vezes do que você está falando, mas eu gostaria de aprender. Ou ir atrás de livros, né? Ou ir atrás de cursos, para a gente estar sempre bem informado. Né? Mas a mensagem que eu queria passar aqui nesse vídeo é que a gente sempre pensa no outro, né? Eu conheço um primo meu que é assim. Eu conheço uma tia minha que é assim. Ela fica mandando uns negócios no WhatsApp lá, né? E ela não faz a menor ideia do que ela está falando e ela acha que ela está abafando, né? Mas a ideia que eu queria passar aqui nesse vídeo é o seguinte, e se for você? E se é você a pessoa que se acha, né? E se é você a pessoa que anda de nariz empinado porque você leu uma informação e acredita que essa é a verdade absoluta? A gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso. E eu acredito que existem verdades absolutas. Tem coisas que simplesmente são verdades, tá? Eu sei que a gravidade, ela é uma verdade, tá? Eu não vou me atirar de um alto de um prédio porque eu acredito que eu vou sair voando por aí. Eu sei, né? Eu sei que eu sei a esse respeito. Mas tem muitas coisas que a gente tem que ter humildade de saber que a gente precisa de mais informações. Tá? E outra coisa que eu queria passar para você é o seguinte, tenha mais paciência com as pessoas. Tá? Todos nós, a gente está sujeito, né, a esse problema do efeito Dunning-Kruger. Principalmente agora com as redes sociais, né, com, enfim, a televisão, muito mais as redes sociais, a gente vê isso, todo mundo tem opinião, tá? Se você for lá no Twitter, por exemplo, né, se você tem estômago para aguentar aquilo, você vai ver um xingando o outro, os dois lados, e cada um acha que tem razão em qualquer coisa, não é só em questão política, né, em questão sobre saúde, em questão sobre alimentação, em questão sobre exercícios físicos, em questão sobre negócios, o que vale mais a pena você fazer, em questão sobre qualquer coisa. É impressionante como hoje a nossa sociedade está polarizada. Tá? E um pouquinho de informação que a gente tem, a gente acha que a gente é superior ao outro. Então, tome muito cuidado com isso, tenha um pouco mais de paciência lá com aquela tua tia, lá do WhatsApp, do grupo da família, que fica passando aquelas coisas lá e acha que as pessoas precisam entender, meu Deus, como que eles não veem aquilo que eu estou vendo, é tão claro, a verdade é tão clara, né? Então, tomar muito cuidado com isso e tomar muito cuidado também para a gente não cair nessa própria armadilha, tá certo? Se você gostou, né, do vídeo, não esquece aí de se inscrever no canal, né, curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Tá? Deixa um comentário também para a gente saber a sua opinião a respeito disso. Tá bom? Aqui na descrição do vídeo também vai ter vários links super importantes, se você quiser se aprofundar não só nesses assuntos, mas essa área de desenvolvimento pessoal, tá? Para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa com mais contentamento, com mais qualidade de vida, tá? Com mais conhecimento mesmo, para você poder enfrentar aí, né, o seu dia a dia. Certo? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.